Sejam todos bem-vindos ao RPCast. Sou Elaine Alves, host desse podcast, e aqui da primeira edição do RP Summit Portugal, diretamente de Lisboa. Aqui comigo, Marcelo Signorini, nosso CEO do Grupo Portal RP, e o nosso entrevistado, Abel Pina, da SDGL, que é a InWork, que está aqui conosco no evento. Obrigada. Obrigada pela sua participação. E vamos às primeiras perguntas. Eu queria entender o momento da InWork aqui em Portugal e qual é a atuação que vocês fazem aqui em Portugal. Bom, InWork, portanto, como já foi explicado, é a marca. A S2L é a empresa, temos o InWork que é a marca e que é um ERP que tem todas as funcionalidades e os módulos e que depois tem todo um conjunto de ferramentas de customização e de personalização que permitem então trabalhar em diferentes setores de atividade. No caso aqui trouxemos um foco muito especial no ERP para o setor social. Isto porque o setor social é um setor que está com alguma pressão positiva em termos de necessidades, não só por uma questão da demografia, portanto, que tem um pouco a ver com isso, mas também porque há uma pressão também regulatória sobre o próprio setor e de qualidade, porque é um setor bastante, digamos, vigiado em termos do próprio Estado e da própria regulamentação. E nesse sentido nós temos as ferramentas que nos permitem chegar a uma instituição de solidariedade social ou mesmo uma empresa, portanto no setor social, e fazer uma abrangência da implementação desse software. O que acontece com frequência é que essas instituições utilizam um software para fazer a parte administrativa, um outro para fazer, sei lá, as ERPs, o registro da ERP, outro para infantário, e às vezes existem até situações em que têm a exploração de um bar, e então precisam de um outro software. Nós temos uma visão um bocadinho holística, como partimos da parte do ERP para depois desenvolver, então, digamos, a parte vertical do software, permite-nos chegar a uma instituição e implementar em todos esses setores uma única fonte de verdade, não é? Basicamente, o que nos vai permitir depois ter, então, a análise de KPIs e de dashboards unificados da instituição. Muito bom. Abel, hoje está aqui em Portugal. Em Portugal tem um mercado menor, obviamente, comparando com outros mercados. E a InWork atende o mercado português, atende outros mercados também? Nós estamos ainda focados no mercado português. Nós temos uma presença em Angola, mas é uma presença, digamos, marginal. Não é um mercado que a gente esteja a apostar muito, por enquanto. Isto porquê? Porque no mercado português ainda existe muito espaço, principalmente nesta área social, existe ainda muito espaço para melhorar e crescer. E, portanto, o nosso mercado ainda continua a ser bastante o foco português. Nós temos um bocadinho também a ideia de que se ainda não estamos numa dimensão suficientemente grande, ou seja, para ser relevante no mercado português, porque ainda somos muito localizados na zona de Viseu e etc. Portanto, acho que ainda não faz sentido estarmos a fazer a saída para o estrangeiro. Quais são os principais diferenciais que a InWork traz para o mercado português? Bom, um deles eu acabei de falar, que é a parte da abrangência, o facto de nós podermos chegar a uma instituição, a uma empresa e fazer a implementação nos diferentes setores, na área administrativa, na área operacional, com mobilidade, porque temos também a parte da mobilidade e a interação com o ERP
portanto, a mobilidade integrada no ERP. Portanto, o facto de ser abrangente, penso que só por si é uma grande mais-valia, porque cria essa possibilidade então de termos uma única fonte dos dados. Há uma outra que eu acho que também é não menos importante, que tem a ver com a quantidade de ferramentas que nós temos em termos de personalização. O nosso software tem um conjunto muito alargado mesmo de ferramentas, em que vão desde ferramentas no-code, em que o próprio utilizador final pode ajustar o funcionamento à sua própria necessidade, como ferramentas low-code, em que os implementadores rapidamente entregam uma solução adaptada, até full code para situações mais que precisam mais de digamos, uma personalização mais fina, não é? Para esses processos. Portanto, eu penso que por aí é essas duas grandes mais-valias que nós podemos trazer ao mercado. Quando a gente fala de ferramentas low-code, no-code, e ter um sistema que atende vários setores, como é o de vocês têm um core, que é o famoso back-office, mais ou menos dentro dos padrões, e você pluga soluções em low-code e no-code para atender as verticais. Sim, é exatamente isso. Contudo, nós temos também depois alguns desenvolvimentos verticais mesmo, nativos, por exemplo, para a área social que eu já referi, mas para outras áreas, sei lá, temos também ferramentas para a parte industrial, em que são verticais, não é? E que depois o low-code e o no-code, portanto, no fundo, essas ferramentas de personalização permitem fazer o ajuste final à necessidade do cliente. Muitas das vezes até à necessidade do próprio utilizador. Ou seja, é possível nós termos mesmo ajustes a cada um dos utilizadores. Ou seja, um utilizador que faz determinadas tarefas vai ter um ecrã completamente diferente, vai ter uma visualização completamente diferente no outro utilizador. Portanto, e poderá ter, inclusivamente, processos diferentes. Perfeito. E o que fez a Enwork participar desta primeira edição histórica do RP Summit em Portugal? Eu acho que a resposta está no vosso lema, não é? É o maior certame de software de gestão em Portugal, não é? Nós, como uma empresa 100% portuguesa, faz todo o sentido estar presente e, portanto, teríamos que estar presente. Esse é talvez um dos fatores. Por outro lado, se é aqui que estão a aparecer as tendências, aqui que estão a ser apresentadas as tendências, está a ser discutido o próprio futuro dos ERPs, obviamente nós tínhamos que estar presentes para também podermos participar e podermos tirar vantagem disso. Abel, eu gostei de uma coisa que você falou, do foco no mercado português e da maneira que você enxerga as oportunidades no mercado português a serem exploradas. E um dado que eu trouxe na palestra é em relação a estudos de índice de adoção de tecnologia pelo empresário português, em comparação com a média da União Europeia, é um pouco abaixo. Uhum. Que tipo de mensagem você passaria para o empresário português? Que fosse tipo, olha, adote mais tecnologia, por isso, por aquilo, por quê? Adote mais tecnologia, mas eu acho que é importante também adotar a tecnologia certa. Isto é, primeiro, a tecnologia por si só não é a panaceia, portanto não resolve tudo, não é? Aliás, eu já vi aí intervenções que se nós tivermos um problema e o aplicarmos, digamos, com tecnologia por cima, passamos a ter o problema maior, não é? Industrializamos o próprio problema. Portanto, por um lado, acho que é importante que seja feita essa adoção de tecnologia com o parceiro certo, que isso também é muito importante, não é só a questão de termos um ERP ou termos um processo muito eficiente, mas também ter o parceiro certo. E agora, a questão é que, como estão a aparecer tantas ferramentas, nós próprios no nosso software temos atualmente mais de uma dúzia de agentes de inteligência artificial que estão especializadas em tarefas específicas, não é? E depois temos um processo de automação que vai garantir que esses agentes entram no lugar certo
para fazer aquela tarefa e entrega os resultados para o resto do fluxo. Portanto, ou seja, isto só para dizer que acho que estamos numa altura em que, se os processos forem bem organizados com as ferramentas certas, na verdade conseguem-se resultados muito, muito positivos. Eles vão ter muitos ganhos. Vão ter muitos ganhos. E a inteligência artificial, você entende, Abel, que é realmente um apoio para o empresário português? A inteligência artificial é... Quando bem aplicada, igual você mencionou. Quando bem aplicada, exatamente. A inteligência artificial, atualmente fala-se muito na inteligência artificial e pensa sempre no ChatGPT e situações assim. Aqui não estamos bem a falar nisso. São agentes que estão programados para fazer determinadas tarefas, sei lá, interpretação do e-mail. Eu recebo um e-mail, eu vou querer retirar dali determinadas informações, eventualmente até qual é o sentimento de quem escreveu o e-mail, para que setor é que é dirigido aquele e-mail e, portanto, fazer a circulação interna, etc. Portanto, há um agente que foi desenvolvido, que foi desenhado, que foi programado para essas funções, eu entrego-lhe o e-mail, ele vai-me devolver então os resultados. Portanto, não é uma inteligência artificial só porque se chama inteligência artificial, mas que vai fazer uma função muito específica e muito bem feita. Até porque, se não tem a visão e o cuidado que você está falando, os projetos hoje de inteligência artificial estão dando ROI negativo em alguns casos. Exatamente. Porque não estão sendo aplicados da maneira correta. Sim, aliás, como todas as ferramentas, tem sempre esta vertente. Uma ferramenta é ótima se for bem aplicada, se for mal aplicada, acaba por ser completamente inútil, não é? Portanto, e a inteligência artificial, acho que eleva um bocadinho esse tipo de situação de dificuldade de arranjar os pontos certos para ela ser aplicada. Aplicada de forma indiscriminada, não faz sentido. Qualquer empresa hoje pode ser cliente de vocês? Qualquer porte? Sim, nós temos clientes de portes diferentes, desde microempresas até médias empresas. Não temos nenhuma grande empresa, e isto tem a ver também com a nossa dimensão e tem a ver também com, normalmente, é aquela regra do nunca ninguém foi despedido por comprar IBM, não é? Portanto, se houver algum gestor que esteja a fazer o investimento, obviamente vai-se segurar e vai pegar nos líderes do mercado. Mas sim, nós temos soluções para diferentes níveis da empresa, mais pequena, maior, processos mais complexos ou não, e até inclusivamente processos um pouco diferentes em termos operacionais, portanto, sei lá, desde a manutenção das máquinas numa parte industrial, até a parte das encomendas, a gestão das encomendas, etc. Portanto, temos o processo também completo. Perfeito. Muito obrigada, Abel. Chegamos ao fim do nosso podcast. Nos encontramos na próxima edição do RP Summit Portugal. Certamente. Em maio de 2027. Já temos aí um mês definido, como neste ano. Até lá, nos siga nas redes sociais RP Summit Portugal, LinkedIn e Instagram. Também nos acompanhe nas nossas plataformas RP Summit Online e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.